Olá pessoal, bom dia! Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical Online. Hoje, 7 de setembro de 2025, um dia especial, dia da independência do Brasil. Muitas comemorações por aí, muita coisa para ser vista, mas você está comigo, está conosco aqui nesse horário. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda ao nosso canal no YouTube, @MABNovas. O nosso assunto continua aquele de sempre, né, do terceiro trimestre. Então tá aí para você lições bíblicas, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio a perseguições. Vocês se lembram que a igreja primitiva passou por um sufoco, entre aspas, né? Sofreram muitas perseguições, começando pela perseguição contra o próprio Senhor Jesus Cristo, que após morto, ressuscitou, foi assunto aos céus, enviou o Espírito Santo, e aí começou definitivamente a sua obra aqui, né, através da igreja. E o primeiro mártir da igreja primitiva, que foi Estevão, logo em seguida também decapitaram Tiago, né? E a igreja, ela sofreu uma espécie de diáspora, né? Os irmãos foram expulsos através do medo, através do desconforto. Então, Jerusalém passou a ser um local não seguro para a igreja. Então, os irmãos foram para a vizinhança, né, Antioquia da Síria, chegaram até a Turquia, foram ali pela Ásia Menor, e aí foram distribuindo a palavra de Deus. E dessa forma, a igreja cresceu. Nós estamos estudando nesse trimestre a igreja de Jerusalém, que é uma igreja que serve de referência em todos os sentidos. Então, nós estamos estudando hoje a lição de número 10. Coloca aí na telinha para você, lição de número 10, hoje 7 de setembro de 2025, a expansão da igreja. Então, o que acontece? Veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, perderam o medo, né, e adquiriram aquela coragem, aquele desejo de fazer a obra de Deus. E isso incomodou a elite judaica, incomodou as autoridades políticas e eclesiásticas da época. Então, através dessa perseguição, a igreja foi levada a uma expansão gigantesca. O texto áureo, mas os que andavam dispersos iam para toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Na sua tela, a referência de Atos 8, versos 4 e 5. Verdade prática, a igreja só crescerá quando ultrapassar os próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. Então, para você que está chegando agora, bom dia. Para você que está assistindo esse vídeo gravado, boa tarde, boa noite, tudo de bom para você. Eu ainda estou convalescendo, né, da cirurgia do olho esquerdo. À noite eu já posso ficar sem o óculos escuro, mas a minha visão ainda não está 100%. Então aqui de vez em quando eu vou tropeçar nas letrinhas aqui, mas você tenha paciência comigo, tá bom? E você que está assistindo esse vídeo agora, esse vídeo é só um resumo, tá? Então você que mora no condomínio residencial Asa Branca, por favor, compareça ao templo, né, ao salão de cultos da igreja do Ministério Apologético Boas Novas, aqui no condomínio, na quadra C, lote 6, loja 1. Tá bom? Nós teremos hoje o nosso obreiro, né, o Amadeu, o irmão Amadeu, que é um excelente professor da Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Então você
que está com preguiça de ir para o salão da igreja, eu ainda te dei essa chance de você assistir o resumo e depois ir pessoalmente assistir a nossa escola bíblica dominical. Ali é melhor porque a gente faz perguntas, o professor às vezes nos confronta, né, com o texto, com o contexto, e a gente acaba aprendendo mais. Ok? Então vamos lá, leitura em classe, Atos 8, do 1 ao 8, e Atos também 8, do 12 ao 15. E também Saulo consentia na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Ok? Então, vem comigo, eu vou diminuir a tela aqui um pouquinho para a gente dividir, né? Eu e você juntos. Dá licença aqui que eu vou dar uma organizada. Então vamos para a introdução. Nessa semana nós vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Então os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos sete escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Aqui cabe um comentário meu, o seguinte: Deus escolheu o povo hebreu, né, os descendentes de Abraão, nas 12 tribos de Israel, né, Jacó. Deus escolheu essa nação para trazer o restante do mundo para os pés do Senhor. Eles não conseguiram, eles retiveram a bênção da comunhão com Deus. E, além disso, eles eram muito dados ao pecado, né, à desobediência. E então foi preciso que Jesus viesse para quebrar esse paradigma, né? O Deus dos hebreus, Deus dos judeus, Deus dos israelitas, não. Hoje, o Deus é o nosso Deus, é o Deus de todos nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, através da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, nós conseguimos também o direito à salvação. Só que, assim como
hebreus, israelitas, judeus, né, no decorrer da história, por muitos anos, eles retiveram o Deus de Israel só para eles, eles não conseguiram disseminar a fé judaica. Da mesma forma, a igreja começou também a ficar só em Jerusalém. A igreja crescia em número e em poderio, abençoada, né, autoridade, todos os sinais, né, acontecendo, e aquilo estava muito confortável. Mas Jesus tinha falado que era para eles irem de Jerusalém a Samaria, a Judéia e até os confins da terra, mas eles não iriam. Então foi necessário que Deus permitisse uma perseguição para que eles pudessem sair de Jerusalém. Muitas vezes acontecem coisas conosco, algumas situações inusitadas, situações difíceis, né? E nós ficamos sem saber, meu Deus, o que está acontecendo? Estou sendo provado? Estou sendo castigado? O que está acontecendo? Tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus, para aqueles que estão dentro do seu propósito, do seu projeto. Palavra-chave de hoje é evangelização. Evangelização. Vamos então rapidamente para o tópico de número 1. Eu estou aqui hoje enrolado com esse sistema aqui que está meio... Sempre tem um probleminha, né? Um dia eu monto um estúdio digno de você, digno de vocês que me assistem. Deus há de me dar condições para que eu possa ter tudo aqui do bom e do melhor, porque isso é para você, é para que você se deleite no conhecimento da palavra de Deus, mas também você tenha uma interface boa, uma tela amigável, né? A gente chega lá, em nome de Jesus. Tópico de número 1, a igreja diante da perseguição. Primeiro ponto, embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos, abre aspas, foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, fecha aspas. Então, os apóstolos ficaram porque eles eram as colunas da igreja. Eles eram a base da igreja, né, em cima da fundação que é Cristo. Então, a igreja cristã está fundamentada em Cristo, que é a pedra angular, a pedra de esquina, é o verdadeiro fundamento, e a base são os apóstolos e a sua doutrina, que chegaram até nós através do Novo Testamento. Em Atos 8, versículo 1, diz assim, ó, também Saulo consentia na morte dele, na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Então essas pessoas foram empurradas para fora de Jerusalém, alguns com medo, outros até mesmo encorajados pelo Espírito Santo de Deus, lembraram das palavras de Jesus, que eles haveriam de testemunhar dentro e fora de Jerusalém. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado, como fizeram os demais, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que mesmo perseguida, né, e dispersada, essa igreja, ela não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Então, a igreja de Jerusalém ficou como base, ficou como modelo, como ponto de partida. Mas daí surgiram várias igrejas. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver, só o apóstolo Paulo escreveu cerca de 13 cartas, né, as cartas paulinas,
e algumas igrejas receberam duas, outras receberam uma só. Pedro escreveu duas cartas também para as cartas universais. O apóstolo João escreveu 3 e também o livro de Apocalipse, também escreveu o Evangelho de São João. E teve também a carta de Judas, né? São coisas interessantes que você precisa aprender, você precisa ler a Bíblia, né, e meditar, principalmente no Novo Testamento. Veja o que há de mais importante no Novo Testamento, que é ali que está a base, a doutrina dos apóstolos para a nossa igreja cristã evangélica, tá bom? Segundo ponto, a igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que, abre aspas, uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, fecha aspas, Atos 8:2. As palavras copels, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por, entre aspas, varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersos. Terceiro ponto, mas a igreja não se desesperava, né? Mas não era desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um dos seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos, mas isso não a colocou, não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. E nós devemos a essa igreja de Jerusalém, que sofreu martírio, foi perseguida, mas ela nos deu a condição de sermos alcançados, né, em todas as partes do mundo. Hoje nós aqui, americanos, da América Latina, os americanos do norte, né, nos Estados Unidos e redondezas, a Inglaterra. Então, o cristianismo hoje é algo poderoso. Deixa eu lembrar para você que eu estou com uma série, a história da igreja, tá bom? Então, nós estamos estudando passo a passo como começou a igreja, como a igreja primitiva se tornou a igreja católica apostólica romana e como ela voltou a ser a igreja evangélica protestante depois de Martinho Lutero, tá bom? Então, você acessa o nosso canal no YouTube, @MABNovas, e ali você vai encontrar a playlist chamada História da Igreja, tá bom? Para você acompanhar, tudo muito didático, muito explicadinho, tem gravuras, tem muita pesquisa na enciclopédia geral, tá bom? Acompanhe o nosso trabalho e cresça conosco na graça e no conhecimento. Em resumo, mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. Eu quero trazer para você um auxílio vida cristã. Deus usa as circunstâncias. Abre aspas, a perseguição forçou os cristãos a saírem de Jerusalém e seguirem para a Judéia e Samaria, cumprindo desse modo a segunda parte da ordem de Jesus em Atos 1:8. Às vezes, Deus nos faz sentir incomodados para que mudemos. Talvez não desejemos experimentar tal sensação, mas o desconforto pode ser benéfico para nós, porque Deus pode trabalhar através de nossa dor. Quando você for tentado a reclamar sobre as circunstâncias incômodas ou dolorosas, pare e pergunte se não seria Deus preparando-lhe para uma tarefa especial. Tá bom? Então eu quero aqui dar os créditos para a editora
CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O texto está na Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, publicada pela CPAD no Rio de Janeiro, em 2013. Você encontra esse texto nas páginas 1493 e 1494. O segundo tópico fala da igreja que evangeliza. Igreja que evangeliza. Essa é uma das missões primordiais. Nós temos também a ação social, temos muitas coisas, mas a evangelização é a grande comissão que Jesus nos deu lá em Mateus 10, em Mateus 28, também em Marcos 16. Então, a grande comissão para a igreja é a evangelização. Mas essa evangelização ela tem que ser regada com obras, cura, libertação, coisas assim que trazem o recheio para a palavra. São as obras que provam que nós temos fé. Se nós não realizarmos obra nenhuma, a nossa fé fica escondida, fica apenas para nós mesmos. Então, uma igreja que evangeliza, primeiro ponto, evangelização centrada na palavra. Em Atos 8:4, você pode conferir aí na sua tela, parece que está pequeno, né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Aliás, eu vou inclusive tirar do meu rosto aqui e deixar só na revista aí para você, tá bom? Então tá aí, vamos de novo. Atos 8, versículo 4, lemos que, abre aspas, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, fecha aspas. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. E este é o lema do Ministério Apologético Boas Novas, firmados na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Então, quem nos leva a convencer pessoas a aceitarem o Evangelho, a aceitar a Cristo, são as nossas obras. Se nós não conseguimos mostrar obras, então a nossa fé fica vã. A gente não consegue fazer nada, porque a gente prega, mas a gente não consegue mostrar nada, certo? Então, vamos seguindo com a nossa lição de hoje. Segundo ponto, evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso e, ao chegar em Samaria, abre aspas, lhes pregava a Cristo, fecha aspas, Atos 8, versículo 5. Está aí na tela para você a referência. E vamos voltar aqui para nós. Vamos ficar juntos para que a gente tenha um pouco mais de aconchego, apesar da distância que nos separa. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias de moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro da sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas, portanto, não devemos colocar
nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Hoje nós temos muitas denominações que são igrejas centradas no coach, né? Igrejas centradas na redefinição, ressignificação, na autoajuda. Isso é bom para as pessoas, mas esse não é o foco da igreja, não é o foco da evangelização. Isso daí já está mais num plano secundário, que é a ação social, a convivência da igreja como sociedade, como associação. Mas a igreja ela tem que ter em si o poder da palavra, o convencimento através do Espírito Santo de Deus. E resumindo, nós dizemos que a igreja cheia do Espírito e centrada em Cristo anunciou a palavra com poder. Então você vem comigo, me permita aqui só um pouquinho eu tomar uma água e eu já volto contigo. Bom, nós temos então o tópico de número 3, que é a igreja que dá suporte à evangelização. Primeiro ponto, o suporte da igreja. No livro de Atos, desculpa aí, está na hora de eu usar meu colírio, mas dá para eu esperar, né? Lembrando os irmãos que eu fiz agora, dia 2, uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, ainda estou convalescendo. De vez em quando você vê a minha leitura aqui, não está muito boa, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu já estou terminando com você aqui e assim eu vou me utilizar da minha medicação. Primeiro ponto, o suporte da igreja. Vamos lá, no livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos, capítulo 8, versículo 14. Essa mensagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Parece que está havendo aqui um som que não é bom, né? Está dando aqui um reverber. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário também dar apoio, dar-lhe suporte na missão que realizam. O segundo ponto é que a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, abre aspas, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, fecha aspas. Só um esclarecimento para os irmãos. Nós, os obreiros, os pastores, missionários, nós não temos o poder de batizar pessoas com o Espírito Santo. O único batizador com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Mas nós oramos, suplicamos ao Senhor que batize aquela pessoa através dessa oração. Canalizada para essa pessoa uma fé especial, né, uma fé além do normal, e essa pessoa que já está com seu coração purificado, com a sua vida em dia, então ela dá aquela abertura, ela abre um canal específico no mundo espiritual, e através desse canal, Jesus batiza essa pessoa, tá bom? Então, os obreiros, os pastores, não têm autoridade para batizar ninguém no Espírito Santo, apenas nas águas, e tem que ser em nome de Jesus, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para completar a obra. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre
a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito, que vem através do batismo no Espírito Santo, com revestimento de poder, que são ferramentas que Jesus dá através do seu Espírito para que nós possamos ser capazes de propagar as boas novas do Evangelho. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. Então, foi aí que houve a necessidade de os apóstolos orarem especificamente, depois de ensinar essas pessoas, abrir a mente delas através da palavra e despertar a fé dessas pessoas. Então, os apóstolos imploravam ao Senhor Jesus que batizasse essas pessoas, e isso se concretizava todas as vezes que isso aconteceu, que está narrado na Bíblia, foi sucesso total, né? Terceiro ponto, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou à igreja, pregou nas igrejas, nas comunidades onde ele andou, ele pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos. Os samaritanos, você que lê a Bíblia, você sabe que são a miscigenação de Israel com a Síria. Então, o rei da Síria, em um determinado momento, misturou os israelitas com os assírios, casando os seus jovens entre si, chegando a exterminar, não por aniquilar, mas pela miscigenação, acabou com o reino de Israel. E ali nasceram os samaritanos, que eram inimigos dos judeus, inimigos dos descendentes de Judá, tá certo? Mas isso já se resolveu. Hoje os israelitas são pessoas, um só povo, tá certo? Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Confere Atos 8, versículos 14 e 15. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito Santo. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. E eu corroboro essa ideia de que o discipulado ele termina com o batismo no Espírito Santo e o revestimento de poder. A partir de então, o discípulo, né, está totalmente pronto para fazer a obra de Deus. A igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Eu quero concluir com mais um auxílio bibliográfico, orando para receber o Espírito Santo, abre aspas. O Espírito Santo, no entanto, sobre nenhum deles tinha ainda descido. Os samaritanos, isto é, eles ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo, desde a aceitação de Cristo e do batismo nas águas, como testemunho de sua decisão de seguir a Cristo. Depois de algum tempo, Pedro e João vieram a Samaria e oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Você pode comparar os versículos 14 e 15 do capítulo 8 de Atos. Houve um intervalo definido entre a sua salvação espiritual, que veio pela fé em Cristo, e o seu recebimento do batismo no Espírito Santo, versículos 16 ao 17, e também o capítulo 2, versículo 4. A maneira como os samaritanos receberam o Espírito Santo seguiu o modelo da experiência dos discípulos de Jesus no Pentecostes. Fecho aspas.
Esse auxílio bibliográfico nós pegamos aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global Rio de Janeiro, CPAD 2022, página 1949. Conclusão. Nessa lição, nós vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo, sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Então, aqui nós encerramos a nossa lição de hoje. Eu peço a Deus que te dê um bom domingo, um bom final de semana, e que você tenha, a partir dessa segunda-feira, dia 8, uma semana produtiva. Busque a Deus, ore. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque essa bênção, é maravilhoso. Eu tenho essa experiência, graças a Deus, é algo que foge até a própria compreensão humana, o batismo no Espírito Santo. E é através dele que nós recebemos as ferramentas adequadas para sermos obreiros na obra do Senhor. Eu peço a você que divulgue o nosso trabalho, tá bom? Você assiste os nossos vídeos, compartilha, curte, e se você tiver condições e tiver o coração aberto para esse lado, ajude o nosso ministério. Nós somos um ministério pequeno, temos dificuldades financeiras ainda, então se você puder ajudar, tá aí o nosso Pix, o CNPJ da igreja, tá aí o QR Code, você pode apontar a sua câmera e nos abençoar com um pouco daquilo que você tem. Então tá bom, por aqui eu me despeço de você, pedindo a Deus que te cubra com todas as suas bênçãos espirituais e materiais, conforme o Senhor queira na sua vida. Pessoal da Bahia, Santa Rita de Cássia, Mansidão, Aroeira, Angical, pessoal da Europa, Poliane, Ates, o pessoal de Aparecida de Goiânia, Fernando, Karen, Isabela, Emanuel, Alana, e o pessoal de Lusiânia, o Dene, a Laine, a Emily, o Dene Filho, pessoal de Santo Antônio do Descoberto, irmã Alzira Andrade da Silva, minha mãe querida, minha irmã Jaci Andrade, meu irmão Agemiro, também os meus irmãos lá em São Paulo, eu, Aldenia, a Rosita, que Deus abençoe, meu irmão Adailton aí em Santa Rita de Cássia, que Deus abençoe meu irmão, minha cunhada neta, os meus sobrinhos, todos vocês que sempre estão comigo, que apoiam o meu trabalho, a obra que eu faço, a minha esposa Marta, que sempre está comigo, hoje ela não está me ajudando aqui, porque esse vídeo está sendo gravado. Quando é gravado, eu consigo fazer sozinho, tá bom? Então, que Deus te abençoe, vocês aqui do condomínio, eu aguardo vocês logo mais às 9 horas da manhã e no culto à noite, tá? Esse mês, o nosso culto de ceia do Senhor vai ser no terceiro domingo, tá? Eu tinha pensado em fazer esse culto amanhã, mas eu mudei de ideia por algumas circunstâncias. Então, deixa eu conferir aqui no meu calendário. O terceiro domingo vai ser no dia 21, tá certo? Então, no dia 21, nós podemos contar com o total dos membros da igreja. Então, dia 21 de setembro, o nosso grande culto da ceia do Senhor. Hoje, nós temos o nosso culto normal, o culto da família. Eu aguardo você. Até lá, até breve. Fique com Deus. Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus.